em mais esse curso de formação cristã oferecido pela paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dando continuidade, em 2023 nós realizamos nesse espaço o curso A História da Igreja Católica. Inclusive gostaria de dar a notícia a todos aqui e aqueles que participaram que o texto de apoio da primeira palestra daquele curso já está disponível na revista Iluminare, do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, IFTEG, à disposição daqueles interessados, participantes ou não. E vamos trabalhar ao final deste curso também no sentido de disponibilizar os textos de apoio preparados para cada uma dessas apresentações. Meu nome é Sérgio, para aqueles que não me conhecem, eu me apresento aqui. Sou o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística nesta paróquia e historiador. Como eu disse, em 2023 nós desenvolvemos um curso. Este ano, em maio, nós fomos convidados pelo Padre Tiago para preparar um novo curso de formação cristã. Submetemos o programa ao nosso orientador espiritual, o diretor do curso, que é o pároco, o Padre Tiago. Foi aprovado, inclusive levado também ao IFTEG para a emissão de certificado. E, cumprindo essa programação, estamos reunidos hoje aqui para proferir a primeira palestra do nosso curso, A Criação. A segunda palestra será A Revelação, no próximo sábado. Seguir-se-á a terceira com a Conversão e concluiremos o curso no dia 25 de outubro com a quarta palestra, A Salvação, apresentando uma conclusão geral. Como nós dissemos, tivemos oportunidade em colocar vídeos nas redes sociais da paróquia e também anunciando o curso ao vivo aqui, presencialmente na nossa igreja. A finalidade do curso é percorrer ao longo da história as grandes realizações do homem nas artes, na filosofia, na literatura, o exemplo dos estadistas católicos cristãos, no sentido de identificar os vínculos dessas grandes obras, procedidas por pessoas geniais, iluminadas, com mistérios da fé. Não todos. Nós sabemos que a fé é um mistério. E existem vários mistérios que compõem esse grande mistério. Nós elencamos aqui 4, que acabamos de nos referir. A criação, a revelação, a conversão e a salvação. O objetivo do curso é mostrar, ao percorrer essa trajetória histórica de criatividade, mostrar como o homem responde, como o homem que participa do intelecto divino, responde a esses mistérios. E com isso, atestando a presença insofismável de Deus na história. Próximo slide, por favor. Próximo. Para nós atingirmos o nosso objetivo, nós vamos percorrer esse caminho, né? Vamos chamar de sumário, de resumo. Vamos abordar cada um deles em cerca de 10 minutos, fazendo uma síntese o mais objetiva possível para as senhoras e senhores. Vamos ver primeiro por que essa colocação. Por que, digamos assim, essa audácia, né? Nós temos uma visão essencialmente profana da história, como uma mera sequência de acontecimentos, como uma memória. Nós podemos e devemos, como católicos, ir além dessa visão. Então, o primeiro tópico, nós vamos procurar responder: por que Deus na história? Por que nós estamos trazendo aqui essa abordagem? Segundo tópico, ordem e natureza da criação.
com auxílio sempre do nosso catecismo e sempre as Sagradas Escrituras. Terceiro tópico, a criação no pensamento grego, de Homero a Platão. Nós vamos ver como o cristianismo dialoga com a filosofia grega. O próprio dizer do nosso Papa Francisco, foram parceiros confiáveis dos cristãos nos primeiros passos da igreja, os gregos, na sua busca pela verdade, e se depararam com problemas que a sua filosofia não conseguia resolver. Problemas que só foram superados pelo cristianismo, a começar com a criação, como nós vamos ver. Vamos ver Constantino, o primeiro soberano cristão, que apesar de todas as suas limitações e contradições, foi uma figura política essencial para o cristianismo, nos primeiros passos da igreja. E aí vamos entrar em arte e criação e ciência e criação. A arte, atividade humana que talvez, no próprio dizer do Papa Francisco, esteja mais próxima de Deus, pela busca da verdade, pela a sua vinculação à natureza. Então vamos explorar isso hoje. E ciência e criação, mostrando algumas das grandes descobertas da ciência, na busca da origem do mundo e do homem, e as perplexidades dessa ciência quando ela tenta alcançar a verdade sem Deus. E vamos concluir a nossa exposição de hoje trabalhando juntos no sentido de chegarmos ao entendimento do que a criação significa para nós, individualmente e em coletividade. Não um mero ato maravilhoso, um mistério da fé, que é essencial à nossa fé. A criação nós pretendemos mostrar, chegarmos juntos a essa conclusão que tem uma significação muito importante na nossa existência, individual e coletiva. Então é o nosso caminho. Nosso caminho de hoje é esse. E vamos iniciar agora apresentando então o primeiro tópico. Próxima transparência, por favor. Próximo slide. Deus na história, que é a nossa primeira questão a ser enfrentada. Próximo, por favor. Essa imagem, vamos sempre dar uma descrição rápida. Essa talvez seja a primeira imagem conhecida de Cristo, descoberta arqueologicamente na Inglaterra, a imagem do século IV em mosaico romano, tá? É uma imagem que está hoje no Museu Britânico, o British Museum, e talvez, como eu disse, a primeira de Cristo. Por que Deus na história? Porque Cristo, como sujeito histórico, atestado por testemunhos, pelas Escrituras, atestado historicamente, é o acontecimento mais importante da história. Cristo, vamos colocar bem para que nós tenhamos essa consciência e elaboremos isso. Cristo é o acontecimento mais importante da história. Podemos até tiramos da fé. Por que Cristo é o acontecimento mais importante da história? Cristo dividiu a história entre um antes e depois. Cristo criou o tempo. Cristo unificou o calendário. Cristo elaborou uma outra ética. Cristo se disseminou por várias civilizações, não só a nossa. Cristo abriu o conhecimento de uma forma inédita. A nossa cultura, a nossa civilização passou a deixar de ter medo do conhecimento. Nunca mais houve um Prometeu sendo comido pelo resto da vida, o seu fígado, porque desafiou a barreira do conhecimento. Cristo trouxe liberdade. Então, por várias razões materiais, históricas, Cristo é o acontecimento mais importante da história. Mas é importante que nós ressaltemos aqui que Deus na história
é uma continuidade, além da história, que dá sentido à história. A história é Deus. Nós vamos percorrer todo o nosso curso procurando entender isso. A história é Deus. Por isso que o cristão, o católico, ele não acredita que a história seja um eterno repetir, um eterno ciclo. A história, para o cristão, para o católico, é uma caminhada em busca da salvação. E nós vamos ver, ao longo do nosso curso, colocações feitas por filósofos importantes que são paralelos a isso. Algo que a igreja já sabe, já conhece e compartilha com os seus integrantes. Essa continuidade de Deus na história, vai além do ato mais visível dessa presença. Me ajudem. Qual é o ato mais visível de Deus na história? Acabamos de falar. Né? Cristo. Né? Qual é o mistério da fé? A que isso corresponde? Revelação. Né? Isso nós sabemos. Mas nós podemos ir além disso. Deus na história, essa continuidade, ela está na redenção oferecida com a presença de Deus em nossas vidas. E aí me permitam eu fazer uma citação do nosso catecismo. Tá? Desculpe, de Paulo VI, logo depois do Concílio Vaticano II, que vai me ajudar a demonstrar para as senhoras e senhores isso. Abre aspas. Deus oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio. Isso explica a história da revelação antes de Cristo, porque um dos segredos, um dos sucessos, uma das grandes conquistas do cristianismo foi a fusão da teofania judaica com a filosofia grega. E a teofania? O surgimento de Deus. A sarça, a tenda, os homens vestidos em alvo, que surgem Moisés, Abraão, a fala de Moisés, tudo isso são episódios de uma teofania. Deus aparece e desaparece. A vinda de Cristo não é uma teofania. A vinda de Cristo é a revelação definitiva. Veio, se revelou, salvou a humanidade, e nós estamos caminhando na direção dessa salvação na presença dele. Não é uma teofania. Mas naquele primeiro momento em que a história estava para se desenrolar, para continuar a história da salvação que vinha lá do Antigo Testamento, que tem em Cristo um capítulo definitivo, aí essa história se torna impossível de ser deshistoricizada. Ou seja, de alguém dizer, não, isso não é uma história. Isso não são fatos, isso não são acontecimentos. Cristo é um acontecimento histórico. E aí se funde essa caminhada espiritual, essa caminhada maravilhosa, com a história humana. E nessa caminhada se fundem os mistérios da revelação, da criação, da salvação e da conversão. Eles se fundem. Nós vamos ver isso ao longo do nosso curso, como os mistérios se entrelaçam e como diferentes questões colocadas aqui vão surgir de novo por diferentes ângulos, nos ajudando a entender essa inter-relação. Vamos passar então à próxima imagem. A historicidade do catolicismo. Eu coloquei algumas telas para nos ajudar, a nos motivar. A criação do homem, Michelangelo, aquela primeira de abertura, que é um afresco que está no teto da Capela Sistina, no Vaticano. A segunda, o triunfo do cristianismo sobre o paganismo, de Gustave Doré, do século XIX, essa pintura, simbolizando aqui a revelação. Para mim, a tela mais significativa, nós vamos voltar a ela, é a conversão.
estado de Damasco, a conversão de Paulo. Museu do Prado, de Murilo, o grande pintor espanhol. E, finalmente, aqui o julgamento final com Jean Bodin no Louvre. Talvez é o tamanho, mas fica como referência para nós já começarmos a elaborar algumas reflexões com base na história. A historicidade do catolicismo, ela se confirma nessa mistura, nessa combinação entre os mistérios que nós estamos aqui expondo. A Igreja, o catolicismo, expressa a presença de Deus na história de três maneiras. Vamos agora propor uma abordagem mais prática. Como que acontece? Nós procuramos colocar aqui no início o que é Deus na história, mas como que isso acontece na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos fiéis? Primeiro, pela ação da igreja, a portadora histórica da visão de Cristo sobre o mundo. É a igreja. A igreja que sobreviveu a isso tudo, que traçou a história. No curso de 2023, nós tivemos condições de abordar episódios dramáticos, porque me permito, como historiador, fazer um pequeno parênteses. Quer discutir se um assunto é importante ou não? Aplique a contrafactualidade. E se as coisas tivessem acontecido diferente? Ou mais ainda, tira aquele acontecimento e joga no bolso. Não aconteceu. O que seria hoje? Então, nós podemos aplicar contrafactualidade ao longo de toda a história da igreja e constatar com tranquilidade, se não fosse o heroísmo, a fé, o sacrifício, a convicção, a entrega, a dedicação de pessoas iluminadas ao longo da história, nós não estaríamos aqui como cristãos. Então, é importante, nós vamos daqui a pouco explorar um alerta do Papa Francisco a respeito disso. Mas a primeira, o catolicismo expressa a presença de Deus na história, primeiro pela ação da igreja, que é a portadora histórica do olhar global de Cristo sobre o mundo. Segundo, pela fé, que nasce do encontro na história e, finalmente, pela Eucaristia. Então, vamos dizer, Deus na história se revela pela ação da igreja, pela fé, que é um encontro do real com o espiritual no nosso dia a dia, e pela Eucaristia. A Eucaristia está situada num ponto de encontro de dois eixos. O eixo da memória. O que acontece toda vez que nós temos a comunhão no altar? A consagração no altar. A repetição da ceia. Nós temos um ato de memória. Nós temos uma repetição de um ato histórico. De um ato histórico. Nós estamos tendo uma lição de história naquele momento. É o que está acontecendo. É a Eucaristia. Então, ao mesmo tempo que nós temos um ato de memória ali, nós temos um outro eixo, a ligação entre o real e o transcendental. Naquele momento. A colocação não é minha. Né? A colocação é genial. Né? É do Papa Francisco. Essa colocação da Eucaristia como um dos elementos, um dos veículos da transmissão de Deus na história. Vamos prosseguir? Próximo slide, por favor. O sentido da história. Porque se Deus está na história, e nós estamos aqui colocando que a história é Deus, a história é Deus, é Ele que dá sentido da história. Aqui eu procurei ilustrar quão importante ao longo da história as manifestações
de Deus nos diversos momentos desses milagres da fé, desses mistérios da fé, são importantes na nossa memória. Eu usei aqui a imagem do antigo retábulo da Capela Mor da Catedral de Viseu, Última Ceia, Cristo no Horto, Paixão de Cristo, Descida da Cruz, Ressurreição, Ascensão, Pentecostes, Anunciação, Visitação, Natividade, Circuncisão, Adoração dos Reis, Apresentação no Templo e Fuga para o Egito. São atos de fé elaborados, construídos ao longo da história, por pessoas geniais. Tá? Vasco Fernandes e Francisco Rodrigues, pintados em um momento pouco depois do descobrimento do Brasil, 1501, 1506. São demonstrações de fé, através da arte. Aqui nós temos que lembrar e colocar que a igreja, como a igreja peregrina, a igreja missionária, a igreja sai de si para ir ao mundo, para converter. E nós somos a igreja. Então, me permitam colocar, com as devidas cautelas, que não nos basta a nossa oração, a nossa dedicação, a nossa fé na nossa igreja. Nós precisamos estar prontos para ir ao mundo e enfrentar os desafios que esse mundo coloca à nossa fé. Porque nós temos certeza, nós temos o sentimento de que é a nossa fé que contribui para a salvação de toda a humanidade. Resumindo de uma maneira mais terra a terra, para uma vida melhor, uma existência melhor, mais coerente. E para isso nós devemos estar prontos a debater com situações, com convicções, com crenças estranhas a nós, que nós naturalmente, humildemente, sabemos que estão erradas, que precisam da iluminação, que nos foi concedida por diversas razões. Porque no nosso catecismo está lá indicado, o catecismo da Igreja Católica, que a Igreja identifica as concepções de mundo e de criação diferentes da nossa. Nós devemos estar alertas para isso, para dialogar e lidar com isso, porque elas estão por aí, nas peças, no cinema, nos romances, nas conversas, e elas são muito insidiosas. Elas se apresentam de diferentes maneiras, muito agradáveis, né? Nos parecendo muito razoáveis, para o que nós devemos estar alertas. Então, a primeira que o catecismo nos indica, dessas opções, digamos, estranhas à fé, é a panteísta, segundo a qual o mundo é Deus. Deus estaria em todos os lugares. Agradável, né? Fácil. Deus está na pedra. Deus, eu ligo uma tomada de uma planta em mim, ali está Deus. Tá? Essa é a visão panteísta. Tem a visão maniqueísta, a qual foi enfrentada por Santo Agostinho, com muito sucesso. O mundo é uma eterna luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Né? Porque parte do princípio que o mundo tem um mal, que parte do mundo é mal. Também muito agradável, muito sugestiva, né? A maniqueísta. A deísta. O que é a visão deísta da criação? Deus criou o mundo e deixou ele entregue a si mesmo. Fui. Criei e fui. O mundo está aí. Acontece o que acontece. Tudo isso é extremamente sedutor, hein? Veja como eu coloquei. Extremamente sedutor. É muito fácil, inadvertidamente, qualquer um de nós cairmos nessa conversa. E, finalmente, a visão materialista. O mundo surgiu do Big Bang. Não precisa de nenhum elemento transcendental para que ele tenha surgido. Então, vejam como o catecismo nos alerta para realidades que estão aí no nosso dia a dia, que podem nos trazer, nos levar a enganos, mas que nós não devemos nos assustar em lidar
com essas colocações. Nós precisamos voltar um pouquinho no sentido da história, antes de eu ter explorado essa questão das visões estranhas à nossa fé sobre a criação, sobre a significação da história por Deus. Aí nós já podemos, a essa altura, dizer alguma coisa a respeito disso, em função dos tópicos que nós abordamos até aqui. A ação concreta do homem se manifesta num sentido direcionado à salvação. É uma busca permanente, na qual ele responde ao intelecto divino, porque faz parte dele. É a continuidade, essa presença de Deus na história, é uma continuidade através das gerações. O Papa Francisco, na sua, vamos ver qual é a encíclica dele, o Papa Francisco, Fratelli Tutti, 2020, ele alertou, denunciou aqueles que pedem aos jovens que desprezem a história, que rejeitem a riqueza espiritual e humana que se foi transmitindo através das gerações e que ignorem tudo quanto os precedeu. É um alerta importante, a penúltima encíclica do Papa Francisco, quando ele comenta sobre essa perda da consciência histórica, o que nós estamos colocando aqui como sentido da história. É fantástico, até para um historiador que aborda a questão da história com uma miríade de acontecimentos, de registros, quando a gente chega a essa constatação simples. Deus é história. A história é Deus. A história, como a gente entende e a vive, nós vamos ver isso ao final da nossa palestra, ela se encaminha nessa continuidade, digamos, vamos aqui colocar a expressão submetida a vocês, a uma lógica que transcende a nossa pura e mera compreensão humana. Isso é a continuidade de Deus na história. Ela é presente, como vimos, o Papa Francisco alertou sobre ela, e o Papa Francisco, a próximo slide, por favor. Na encíclica Lumen Fidei, de 2013, a sua primeira carta encíclica, ele nos ajuda a iluminar o primeiro mistério da fé, a criação. Deus é fonte de onde provém toda a vida. Essa reflexão do Papa Francisco nos ajuda muito. E daí foi possível nós identificarmos, nós nos atendo a essa concepção da criação como fonte da vida, nós nos estarmos alertados àquelas 4 visões distintas da nossa fé para as quais eu os alertei. A panteísta, a maniqueísta, a deísta e a materialista. Próxima, por favor. Vamos agora começar a lidar com isso, dos confins da história, das origens da história, de antes da história. Próximo, por favor. E nós temos uma imagem, sugestivamente, de um livro famoso de um fotógrafo, Gênesis, de Sebastião Salgado, divulgadas pela revista Taschen, publicado pela Folha de São Paulo em 12 de março de 2013, um livro de fotografias que fez muito sucesso. Nós vemos aqui, são povos ainda existentes, mas povos originários, povos muito antigos, esquimós, terminando de desmontar uma tenda. Nós vamos usar essa imagem aqui, porque foi uma das... É difícil nós encontrarmos essa imagem, para nós explorarmos a origem desses mitos que antecedem ao cristianismo sobre a criação.
Vou abrir esse tópico com uma frase chocante, que não é minha, é do filósofo Roger Scruton, um filósofo inglês muito famoso e muito bem sucedido. A física não tem nenhum uso para a ideia de criação. A física não serve para nada para a ideia de criação. Por quê? Porque num mundo onde nada se cria, tudo se transforma, né, indefinidamente, a ideia de uma criação do nada é absurda. Esse é o primeiro desafio que a gente coloca a quem é adepto da visão materialista. Realmente você tem razão, a física não explica a criação, não serve para nada. Né? E aí nós vamos entrar daqui a pouco, não se impressione com o nome, cosmologias e cosmogonias, mas isso é fácil, nós vamos lidar com isso facilmente. Um dos grandes filósofos do conhecimento do século XX, Karl Popper, ele, tanto em Conjecturas e Refutações como o Mundo de Parmênides, ele nos desafia a colocar o nosso pensamento criativo além da dedução e da indução. Ele tem uma tese muito interessante e original, na qual ele chama atenção para a intuição, o pensar de uma maneira não abstrata, mas um pensar de uma maneira livre sobre grandes temas. E a tese de Popper, apoiada numa análise profunda dos filósofos milésios, na Grécia ancestral, Mileto, aquela faixa das colônias gregas na costa da atual Turquia, que no século VI a.C. se tornou rica, bem-sucedida e criou realmente inteligências geniais, né? Anaximandro, Protágoras, Parmênides, a escola de filosofia milésia. Eles começaram a pensar o mundo. O que é isso? Em que eu vivo? Então nós vamos aqui aproveitar e colocar dois conceitos simples aqui, cosmologia e cosmogonia. A cosmologia é o estudo científico da existência do mundo, do universo, dos planetas, digamos assim, a arquitetura do mundo. E a cosmogonia são os mitos, são as narrativas que explicam de onde esse mundo veio. Né? São duas coisas que vão explicar a nossa visão de Deus na história, mais à frente. Então, os povos antigos, antes da história começar, no Neolítico, estamos falando de coisas ali, 10.000 a.C., 5.000 a.C., início da Era do Cobre. Nesse período, os povos, nós vamos ver como surgiu a cultura, tinham uma visão do mundo como uma casa. E essa visão antropocêntrica, eu vivo aqui, é a casa, é a minha tenda, e através dessa tenda, esse mastro central é o que me leva a Deus. O orifício por onde saía a fumaça, na visão arcaica, nessa mitologia arcaica, nessa cosmogonia, nesse mito da explicação do mundo, os povos ancestrais, altaicos, de uma maneira geral, todos, também os indo-europeus, eles acreditavam nisso. Eu estou no mundo, a casa, eu olho através da saída, eu abrigado do frio, eu vejo a fumaça saindo, aquilo ali é a minha comunicação com a Terra, com o eterno, com o firmamento. E ponto final. E parava por aí. Essa visão, essa cosmogonia ancestral, ela foi se transmitindo de diferentes maneiras, em diferentes culturas. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos uma imagem, não se preocupe com tantas informações. A ideia de Deus, porque se eu apresentei antes o estudo religioso baseado no professor Eliade,
da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, um grande historiador das religiões. Agora eu vou apresentar alguma coisa de um grande teórico linguístico, cujo livro eu apreciei muito, presente do meu genro, o Padre Terra, sobre a origem de Deus nos indo-europeus. Quer dizer, um estudo linguístico. Nós temos diferentes maneiras na história de identificar o que aconteceu antes da história. Uma arqueologia. Né? Vou lá, descubro. Outras são as línguas, que estão dispersas em vários documentos. E no trabalho do Padre Terra, fica evidente que a partícula deo, que significa sagrado, sublime, sobrenatural, já veio do 4º milênio antes de Cristo nos troncos das linguagens indo-europeias. E se originam na cultura kurgan, do norte do Mar Negro, e que ao longo da história foram se estendendo para o oeste, para o ocidente, de diferentes maneiras. Isso quando nós falamos tronco linguístico indo-europeu, significa o alemão, o celta antes dele, o grego, o semítico, né? O ariano, o hindu. Então, vejam como esse efeito que permeia várias culturas, que depois se tornaram civilizações, é um aspecto, me permito um outro parênteses, que nós, cristãos católicos, temos que ter sempre em mente, de uma maneira coerente com o Evangelho. Nós não estamos preocupados apenas com a nossa civilização. Nós estamos preocupados com o conceito de civilização de uma maneira geral, não só a nossa. Tá? E nasce disso. O conceito indo-europeu de Deus, de dourado, de sagrado, Deo, e depois vai se transformar no grego em Theo, tá? Implica em muita coisa, tem uma significação muito forte. Está além de mim, é sagrado, é divino. Isso vem dos confins da história, de antes da história. E nesse momento, por volta de 4.000 a.C., se estabelecem nessa região do Tigre e Eufrates, e Baixo Nilo, e no canto de cá, do Mediterrâneo Oriental, as primeiras civilizações. Aí acontece o primeiro grande desastre da história, que ninguém sabe direito até hoje o que é. O que aconteceu. Até hoje isso é motivo de discussão. Nós sabemos que houve 14 ou 15 Troias. A nona foi queimada até 1184 a.C., por aí. Então, aconteceu o primeiro grande desastre da história. Podemos indicar 2 grandes desastres na história. Esse e a queda do Império Romano. Uma catástrofe. Morreram milhões de pessoas, o mundo andou para trás, tudo se organizou, desorganizou, levou 300 a 400 anos para o mundo entrar nos eixos de novo. Nesse primeiro grande desastre, o que aconteceu? As invasões dos povos do mar. Quem são os povos do mar? Até hoje não se sabe direito. Nós sabemos que, historicamente, entre 1400 a.C. e 1150 a.C., os hebreus saíram do Egito. Porque nós temos a nossa tradição na Bíblia. E, ao mesmo tempo, surgiram povos invasores na Península Grega. Zaqueu. Então, aí, nesse momento, é um acontecimento decisivo ao surgimento de 2 povos importantíssimos para a história da humanidade. Os hebreus, que fundaram um estreito reino em Canaã, baseado na aliança com Deus, aliança que eles abriram a outras tribos e outros povos, e os gregos, que já vinham imbuídos desse sentimento de sagrado, linguisticamente, digamos, registrado, mas traziam com eles esse sentimento de sagrado. Ainda que criassem uma teologia politeísta.
Vamos explorar um pouco mais desse desdobramento. Estou tomando cuidado para não me antecipar em coisas que eu quero dizer, por isso que eu estou recorrendo às minhas notas aqui. Eu não quero me antecipar, não quero antecipar o filme. Os gregos, o nosso entendimento comum sobre os gregos é esse. Criaram deuses antropomórficos que tinham ciúme, lutavam uns com os outros, diziam que os homens deviam, é um dos diálogos da Ilíada, que morram, em relação a gregos e troianos, que morram, não estão nem aí. Ou, quer dizer, meio que a visão deísta, né? Que o mundo está criado, que os homens façam o que quiserem. Então, dentro dessa mitologia grega, nós precisamos distinguir desde o início, inspirados nas origens indo-europeias, que os gregos colocam, sim, um Deus acima de todos. Um Deus que está acima daqueles deuses antropomórficos, ciumentos, violentos. Nós vamos ver isso daqui a pouco na Ilíada e nos hinos homéricos, como que isso se manifesta. Por quê? O que nós estamos explorando aqui, senhoras e senhores? Nós estamos colocando que a busca da criação, do entendimento da criação, é essencialmente humana. Ela está com o homem antes da história, como nós mostramos na tenda, nos povos altaicos, nos povos antigos, que nem registros deixaram. O máximo que nós conseguimos hoje, porque eles nem cidades construíram. Veja a importância do estudo linguístico, do Padre Terra, por exemplo. Eles não deixaram estar, eles viviam nas estepes. Eles morreram, desapareceram. Não construíram pirâmides, não construíram grandes templos, não redigiram grandes livros. Mas onde é que nós encontramos os traços deles? No idioma. E esse idioma é muito rico a nos colocar de maneira inegável a presença do divino. Então isso faz parte do homem. Aquele homem das cavernas, o homem do Paleolítico, ficava perplexo diante do céu à noite, fez as primeiras escrituras rupestres em cavernas, hoje que são encontradas em vários pontos do mundo. Então, nós temos que imaginar aí essa visão antropocêntrica evoluindo num sentido que vai além do homem. Próximo slide, por favor. Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, dos primeiros livros do Antigo Testamento, e nos faz asserções. O Gênesis é o produto da aliança do povo hebreu com Deus, que se desloca e ocupa aquela região de Canaã. O que é notável? Os gregos não tinham filósofos milésios que foram brilhantes em criar concepções que depois iluminaram a ciência até o nosso século. É impressionante. Os milésios acreditavam que o mundo flutua, a Terra flutua, solta no espaço. Mas isso, em pouco tempo, isso não é só isso, não é só a Terra. Mas essa concepção dos milésios ajudou, no século XV, as concepções avançadas, mais avançadas, de outros cientistas. Os atomistas, que nascem com os milésios, a teoria deles foi válida até 1900, no início do século XX. Então, essa elaboração sofisticada dos primeiros filósofos milésios, ela foi muito importante do ponto de vista cosmológico. Mas os gregos nunca se preocuparam em desenvolver uma metafísica de Deus. Eles nunca se preocuparam com uma cosmogonia de Deus. E isso foi uma grande falha, um grande vazio na construção filosófica deles. Por isso se explica que depois dessa construção, toda a história da filosofia grega seja o quê? A busca de Deus. Então, a cosmogonia, o que faltou em termos de cosmogonia aos gregos,
Eles tinham a cosmologia, a necessidade de interpretar a arquitetura do mundo. Eles achavam que estavam numa casa, eles herdaram alguma coisa daquela coisa ancestral, alguma coisa daquela crença ancestral da tenda. O mundo é esse. Mas aquela visão de tenda gerou concepções arcaicas. Então, os povos a que nós nos referimos, eles não estavam preocupados. O mundo está pronto. Agora, como é que o homem surgiu? Não, Deus mandou um pássaro lá do céu, ele mergulhou nas águas, porque antes tudo era água, tem alguns pontos comuns. Tudo era água, o pássaro foi embaixo, pegou a lama, aí Deus fez o homem, deu um sopro de vida, ele passou a viver. E ficou por isso. Então, nos mitos hindus, brahmânicos e outros, creem nisso. Não, Deus mandou alguém lá de cima, e foi lá, apanhou isso e criou o homem, ele mandou o homem ter vida. O mundo era outra coisa. A criação e o Criador eram coisas distintas. A primeira vez na história em que cosmogonia e cosmologia se unem é no Gênesis. Por quê? Nós sabemos que no Gênesis as asserções que estão colocadas definem já ali a nossa fé. Primeiro, o mundo é bom. Segundo, a finalidade da criação é a paz de Deus, que descansou no sétimo dia. A busca da salvação é a paz, a estabilidade. O homem criado da terra, animado por um sopro de vida, outra asserção do Gênesis. E o homem destinado a viver em liberdade na amizade com Deus. São asserções que colocam Deus como criador do universo e do homem, une não mais aquela visão estreita que o mundo está pronto e depois desse mundo pronto, sem se explicar por quê, Deus desce e decide criar o homem. Não. O universo, o mundo, o homem, tudo é criado pelo Criador. E isso vai ter repercussões fundamentais no que a criação significa para nós, que nós vamos atingir isso ao final da palestra de hoje. A evolução dos pré-socráticos, da metafísica, faltou um sentido de destino do homem, como eu disse aqui. Os pré-socráticos, quando eu me refiro a pré-socráticos, são aqueles filósofos lá da Milésia, século VI, brilhantes, que estavam preocupados com a arquitetura do mundo, mas que faltou a eles essa visão de um mito unificador que explicasse a origem do mundo junto à origem do homem. Isso vai ficar nessa concepção arcaica. Quando nós falamos em Grécia aqui, vamos identificar 3 períodos. Uma Grécia arcaica, uma Grécia clássica e um helenismo. Próximo slide, por favor. A criação do pensamento grego. De Homero a Platão. Eu usei aqui 2 fotografias para me ajudar a colocarmos todos nós digamos assim, nesse clima de Grécia. Eu peguei a foto de Ângelo Castro em Corfu, que foi usado esse lugar para simbolizar na Ilíada a volta de Ulisses da Guerra de Troia, né? Primeiro poema da literatura ocidental, a Ilíada, muito bem escolhido. E aqui um templo da Sicília, né, da chamada Grécia Magna, que era colônia, tinha local de várias colônias gregas, por onde perambulou Platão. Vamos ver por que Platão. Como é que isso aconteceu? Os gregos, nesse período arcaico, viviam organizados em monarquias, em reinos, Ítaca, Ulisses, Menelau, Esparta. Quando chega por volta do século VI, século V, o crescimento da população, a diversificação de atividades econômicas, fez com que esse esquema não servisse mais. Mítico, heróis maravilhosos, que faziam coisas incríveis na guerra, Ulisses, isso não servia mais. Há um reformismo moral, há um surto
de reformismo moral na Grécia que leva a uma especulação, né? Uma nova especulação filosófica naquele ambiente. Se busca justiça, se busca igualdade, o Areópago deixa de funcionar naquele estilo. O que é o Areópago? Areópago nós ouvimos falar aqui várias vezes. Aquele local onde quando São Paulo vai a Atenas, os sofistas levam ele lá para, digamos assim, peitar ele nas convicções dele. Isso é um episódio que tem inúmeras consequências. Mas no Areópago, lá era um tribunal que funcionava à noite, que julgava todo mundo. Esse esquema passou a não funcionar mais, né? Por quê? Se buscou justiça, equilíbrio, igualdade, numa sociedade que estava crescendo, e há então um grande surto reformista, né? Ésquilo, o teatro assume um papel educativo para a população, para a sociedade, e em todo esse esforço, é óbvio que isso vai resultar no desenvolvimento da filosofia, né? Que busca uma existência centrada em um Deus único. Só que essa existência se exprimia na polis, na comunidade cívica. Esse é a grande crença do grego do século XVI, que é importante na nossa civilização. A existência de um Deus justo, criador, equilibrado, fonte de todo conhecimento, de todo saber e de tudo que nós conhecemos, tudo isso se converge na nossa existência cívica política. Bonito? Bonito. Até que essa polis entrou em crise. Aí é um desastre. E aí surge Platão. Platão criou muitas coisas em termos de teoria do conhecimento, conceito de ideias, coisas fantásticas. Mas a origem da obra de Platão foi o desespero do qual ele e a geração dele foi tomada quando a polis, o objeto de todo bem, de todo bom que existia no mundo, ruiu. Quando a polis foi tomada pela corrupção, foi tomada pela injustiça, e isso não fica barato. Tá? A sociedade corrupta, ela tem a vocação da guerra civil. Tá? E a sociedade corrupta e injusta, ela não subsiste. Foi o que aconteceu com Atenas no auge da sua existência, ao ser derrotada na Guerra do Peloponeso. Aí, sim, vai começar a busca de Platão, vai à Grécia Magna, tenta vender a sua história e não consegue, mas nos legou o que hoje até hoje se entende por filosofia, inclusive por filosofia política. É o sentimento, o desespero de ver que as gerações não se falavam mais, as gerações não conseguiam mais interagir, né? A geração que havia sido responsável pelo desastre não conseguia passar à nova geração, que não tinha conhecimento, que não tinha direção. Então, todas as obras de Platão são diálogos. Pergunta entre Sócrates não escreveu nada, Platão escreveu tudo. Entre Sócrates e os discípulos dele mais novos, é o processo dialético que nos chegou a nós hoje em dia. Então, nesse momento, vai se desenvolver a filosofia grega nesse sentido, buscando o Criador. Mas só que faltava a ela o sentido de criação. Faltava a ela a presença do Criador. Por isso que quando Paulo vai ao Areópago e diz aos epicuristas e sofistas da revelação, da ressurreição de Jesus, isso é um absurdo. Porque eles eram simplesmente incapazes de entender Jesus como Deus. Um Deus que tinha se revelado na criação, desde a criação. Parece, mas é simples. Há 400 anos de evolução da filosofia grega, porque o momento em que o cristianismo surge, qual é? Nós temos 3 fases, a Grécia arcaica, clássica e o helenismo. Paulo é um cidadão romano, fluente em grego, helenizado, e falava grego fluentemente e pensava, de uma certa forma, como grego. E era uma das fontes da autoridade dele sobre
os pagãos. Então, o que faltava a essa filosofia? O conceito de Deus criador e dessa história, desse evoluir. Quando Paulo diz isso, ele coloca isso, não, mas isso é um absurdo. Mas aí, nos anos 60, a partir depois da morte de Paulo e de Pedro, o cristianismo primitivo muda. Há uma alteração. Porque no último evangelho, o quarto evangelho de João, já se vê nitidamente a apropriação pelo cristianismo dos conceitos da filosofia grega, dentro daquele diálogo que o Papa Francisco se referiu, e que são absorvidos no cristianismo, e em troca o cristianismo resolve aquilo que a filosofia não tinha conseguido resolver. É o conceito de iluminação que São João coloca no quarto evangelho. E se mostra ali, acontece ali, porque naquela revolução que eu coloquei aqui para as senhoras e senhores, naquela revolução que ocorre na Grécia do século VI, como eu disse, faltou o sentido de criação do Deus criador. Os gregos não conseguiram, digamos, colocar isso em aspectos transcendentais, mas eles conseguiram colocar dentro de um conceito que é até difícil de traduzir para o português, a paideia. A paideia, a perfeição humana, o ideal de educação. Inclusive é um livro, quem se interessa por educação, que até hoje é atual. Paideia, de Werner Jager. Tá? Então, a paideia grega dava aquele sentido, que são os conceitos, as virtudes cardeais. Tá? As 4 virtudes cardeais são pregadas na paideia. Quando o cristianismo entende a impossibilidade dos gregos chegarem aqui nessa troca, nesse diálogo que acontece a partir dos anos 60 e que vai ficar bem claro nos anos 90, quando fica pronto o quarto evangelho, e já vai transparecer na carta do primeiro Papa aos Coríntios, alertando para as desuniões nele, fica bem claro ali que o cristianismo se apropriou. Ele assimila os conceitos essenciais dessa filosofia grega, a qual faltava o sentido de criação. E essa absorção, ela vai se dar principalmente por Filipe, que volta, um outro apóstolo, que volta a Atenas e diz aos sofistas: tudo que foi dito de verdade, e São Justino assume isso, ao longo da história lhes pertence. Eu vim a vocês mostrar a paideia cristã, porque o discurso de Paulo em Atenas, ao monumento, ao marco do Deus desconhecido, é sublime. Vocês têm um marco aqui de um Deus que vocês não conhecem, pois eu vim lhe revelar esse Deus. Né? E eles não querem ouvir mais. Uma geração depois, ou menos, volta Filipe e disse: agora eu vim aqui mostrar a existência desse Deus que vocês não compreendiam. Tá? E aí São Justino, que é o primeiro grande padre da patrística, que parte dessa tese da iluminação de São João no quarto evangelho, ele faz essa reivindicação. Tudo que foi dito de verdade nos pertence. Que depois nós vamos ver na conversão, quando Dante coloca os grandes nomes da filosofia no paraíso, a caminho do paraíso, na sua Divina Comédia. Então, lá. Tá? Essa é o grande ponto do cristianismo. Tudo é o momento em que o cristianismo se apropria, no bom sentido, da história. A história nos pertence. Tudo que foi dito de verdade antes da história nos pertence. Pela criação, pela revelação, pela conversão que é necessária à salvação. Vamos andar um pouco mais depressa, porque eu me entusiasmei nessa parte aqui dos gregos. O próximo slide, por favor. Esse
isso aqui que eu me referi foi o ponto de encontro do cristianismo com a filosofia grega. Isso aconteceu no século II, né? Quando a patrística, que são as grandes obras dos padres, primeiro apologética, isso começou com os apologéticos. Querem os padres apologéticos? Não, nós temos o direito de existir. O que nós falamos tem consistência. Nós temos o direito de existir como igreja. Os romanos ouviram aquilo, passaram do ouvido e também se dirigindo aos pagãos, aos gregos, os padres apologéticos. São Justino, o maior deles. Depois vieram os padres gregos, não porque eram gregos, porque falavam grego. E os latinos, né? Porque não só usavam o latim, como se baseavam em Cícero, Quintiliano e outros poetas e moralistas romanos. São as três grandes fases da patrística. A patrística foi fundamental na criação de conhecimento, no enfrentamento do paganismo. É fundamental nós termos conhecimento dela. E desses grandes nomes é que surgem os pilares da igreja como fonte de conhecimento para ela e para o mundo. Tá? Constantino, primeiro grande soberano cristão. Vamos dar um salto na história. Isso, o cristianismo se encontra com a filosofia grega, a patrística fundamenta isso, a igreja se organiza, acontece o segundo grande desastre da história, a queda do Império Romano, né? E o cristianismo, como um dos grandes historiadores das civilizações coloca, o cristianismo unificou o proletariado interno. Pela primeira vez surgiu uma religião que não foi de sacerdote, do supramundo, do imperador Deus, não. O cristianismo, ele se disseminou pelo mundo romano, que era um mundo altamente interligado, por carpinteiros, por artesãos, soldados, comerciantes, o chamado, que o Toynbee chamou de proletariado interno. Os romanos tinham unido o mundo grego, né, unificaram, e quando o cristianismo se disseminou de tal forma, em grande parte devido à ação das mulheres, né, naquele mundo, que convertiam os homens em casa e os levavam às igrejas, ela criou uma comunidade que permeou aquele mundo inteiro e sobreviveu à queda do Império Romano. E se estendeu a várias, não só a nossa civilização, a várias civilizações. A russa, a copta, civilização, a extrema ocidental da Irlanda, várias civilizações, abortadas ou não, interrompidas ou não, mas civilizações, uma delas, a civilização ocidental, que tem, sim, na igreja o seu berço, no cristianismo o seu berço. Tá? E aqui eu vou me valer disso que os cristãos, nesses séculos II e III, em que aconteceram ainda as grandes perseguições, embora sofressem agressões dos pagãos, agressões físicas e agressões... Muitos dos martírios não foram oficiais, não, hein? Martírios. Até o ano de 199, todos os papas tiveram morte violenta. Todos. Tá? Até 199, todos os papas tiveram morte violenta. E essas agressões não eram oficiais, não. Muitas vezes o Império Romano ignorava. Esses caras... Mas aquilo, qual era o grande atributo dos cristãos? Eram extremamente respeitados pelo seu procedimento. Caridade e simplicidade, principalmente. Os cristãos, no mundo, em Roma, todas as comunidades cristãs, herdaram isso dos judeus e desenvolveram isso muito mais. Confiabilidade, caridade, cuidado uns dos outros, a misericórdia e a humildade. Então, era muito... Por isso se explica Constantino. Por que um imperador romano que estava no meio de mais uma guerra civil, na véspera tem um sonho, e diz assim, com esse signo vencerás. Se você puser isso no escudo das suas tropas, você vai vencer essa batalha. Por causa do apelo irresistível que o cristianismo já tinha naquele tempo. De uma coisa boa, de gente confiável, uma força impressionante que estava além da força física. É o que essa tela aqui, de final do século XV, o sonho de Constantino, procurou mostrar quando ele tem a visão
e ele manda colocar naquela madrugada os símbolos da cruz nos escudos da sua tropa. Naquele tempo, a guerra era um choque físico, era essencialmente não pelo fogo, que a batalha era decidida, pelo choque. Então, quando a outra tropa viu aquilo, não, esse pessoal está imbuído de uma coisa que me falta. E é tido como uma das causas da vitória histórica que levou Constantino a unificar o Império Romano, fundar Constantinopla, tá? E logo depois, em um ano que ele funda Constantinopla, ele é confrontado com um desafio que colocava simplesmente em risco toda a existência do Império. A maior heresia da história, que chegou até os nossos dias com outros nomes. O arianismo. Tá? Constantino, como imperador lá em Constantinopla, ele é avisado por um bispo espanhol, Ósio, olha, isso que está sendo colocado aqui coloca em risco, está sendo apresentado pelo bispo Ário, bispo egípcio Ário, no Cairo, em Alexandria, coloca em risco a unidade do Império Romano, da fé e do Império Romano. O arianismo, o bispo Ário, ele atacou a própria divindade de Jesus Cristo. Não que ele não reconhecesse os atributos divinos de Jesus Cristo, mas ele admitia que Jesus era uma criatura excepcional, mas que nem por isso deixava de ser uma criatura, sujeita ao erro e a mudar. Seria o exemplo de um homem admirável que ele se elevou ao cume da perfeição pelo livre esforço de sua vontade. Nunca, e estou citando aqui Daniel Hope, um dos grandes historiadores do catolicismo, nunca, em 2000 anos de história, se há de conhecer heresia tão fundamental. Se Cristo não é Deus, todo o cristianismo desaba e se esvazia na sua substância. Essa heresia, o poder da doutrina herética, anulando o mistério da encarnação, tomava o cristianismo, no entanto, mais acessível aos pagãos que se sentiam estupefatos diante da ideia de um Deus feito homem, mas oferecia a eles a possibilidade de se tornarem heróis divinizados, né, a partir da compreensão de que um homem se tornasse Deus pelos seus méritos. É outra daquelas alertas que eu coloquei aqui junto com o panteísmo, que são coisas muito sedutoras, parecem coisas fáceis de aceitar. E é impressionante que o arianismo chegou sob outras formas ao século XVIII, né? Criando uma cristologia sem Deus. Chegamos a esse absurdo. Então, o arianismo ele se apresenta como uma heresia muito perigosa, e em maio desse ano nós comemoramos o 17º aniversário da primeira sessão do Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico universal da história, e que Constantino pagou as passagens de transporte e recebeu com a máxima dignidade 318 bispos em Nicéia, atual Turquia, para debater aquilo, e naquele tempo as coisas eram apresentadas publicamente. Ário, fala. E aí os advogados da igreja, os teólogos da igreja, é isso, não é isso. E a derrota de Ário é acachapante, porque ali a decisão do concílio pôs fim à sentença, ao dissídio, à polêmica, com uma sentença. O filho é consubstancial ao pai. Daí surgiu o símbolo constantinopolitano, que é a reiteração da fé de uma forma anti-herética, de uma forma definitiva. Ele não substitui, alguns autores, não, o símbolo de Nicéia, na verdade, não é só
Por isso que se chama de Constantinopla e de Niceia. Constantinopolitano, dos dois. O concílio de 325 em Niceia, o de 381 em Constantinopla, o que confirmam de Niceia. E esse símbolo que eventualmente na liturgia nós rezamos, ele é um pouco mais elaborado e ele pontua esse aspecto. Tá? O Filho é consubstancial ao Pai. Porque, como nós vemos no nosso catecismo, a criação é uma obra da Santíssima Trindade. Não haveria de ser diferente. Não poderia ser diferente. Então, é muito importante nós termos ideia da importância de Constantino, é significativo a presença de Constantino na história, porque ele não foi o primeiro soberano cristão só porque ele mandou pintar os escudos, o símbolo da cruz nos escudos. Foi que ele governou com a igreja, cometendo um excesso, que é trazer problemas à cristandade, que ele se colocou como chefe da igreja. E isso é um vício que a igreja teria que resolver, particularmente do Ocidente, com muita habilidade, mas com muita perseverança, que foi o cesaropapismo, característica da igreja oriental. A mistura do César com o Papa, uma coisa que não aconteceu na igreja romana. Houve sempre uma separação, e isso é importante para a nossa sociedade até hoje. A nitidez dessa separação entre a política e o religioso. Mas a igreja, apesar disso, apesar de Constantino ter tido essa soberba, ele foi iluminado. Porque a intervenção dele em bancar o concílio, em convocar e dar uma dignidade inédita aos bispos, que viviam muitos escondidos ou à margem da sociedade, ele os reúne com toda a dignidade em Niceia e lhes dá autoridade para debater aquilo e apoia e chancela aquela decisão. Então, Constantino é interessante porque é um homem recém-convertido, contraditório, mas que teve um papel fundamental como estadista católico ao longo da história. Sem a sua intervenção, as coisas podiam ter corrido de maneira diferente. A próxima, por favor. Vamos ver agora, entrar um pouquinho em arte e criação. Vamos aqui, eu não vou me permitir apelar a Roger Scruton de novo. Arte, literatura e história registrada, e a história registrada da humanidade contam a história dos nossos anseios religiosos, da busca pelo ser que pode respondê-los. É a arte que mais, e a arte que se volta à criação, que mais nos ajuda a responder os nossos anseios por Deus. Nós vamos ver, inclusive, na arquitetura, como isso acontece. Próximo, por favor. Vamos agora citar as principais etapas da evolução da arte com a fé. Primeira manifestação, a arte bizantina, Bizâncio, do século V, século VI, logo depois da queda do Império Romano do Ocidente, Bizâncio, Constantinopla, é a fonte de poder cristã. E aí nós temos grandes manifestações da arte bizantina, não só lá em Constantinopla, lá no Oriente, no que é hoje Grécia lá e Turquia. A costa oriental da Itália também foi altamente influenciada pela arte bizantina. Por isso que até hoje o gótico italiano é diferente do gótico francês, do espanhol e português. Aqui nós temos a igreja de São Vital, em Ravenna, construída de uma maneira internamente parecida com a Hagia Sophia, Sagrada Sabedoria, em Constantinopla, entre 532 e 37. Aqui está a cúpula da Santa Sofia, realmente fantástico. E aqui um outro exemplo de arte bizantina, de Justiniano e Cortesãos, igreja de São Vitale, também em Ravenna, na Itália. Arte comentada, a referência. Notem que a característica, nós vamos ver, até em iconografias do nosso tempo, católicas, essa é a influência da arte bizantina. As figuras estão todas alinhadas, não há preocupação de profundidade, olhos grandes, fixos, que também transmitem uma autoridade. Qual é a falha aqui? Me ajudem. O que sugere essa imagem? Quem é esse? É Cristo? É o imperador.
Certo? Então, há uma tendência aqui do César do papismo, o imperador se colocando como Cristo. Tá? Esse é um problema que vai depois no iconoclasmo, no cisma, em outras crises aí do catolicismo que vai e que a Igreja Católica, das investiduras, que a Igreja Católica no Ocidente vai ter que resolver. Tá bom? Fazendo a propaganda de novo, está tudo lá no texto do curso anterior, na revista Iluminari, hein? Essa história está toda contada lá. Tá? Então, aqui é o primeiro momento da arte cristã, católica, arte bizantina. Próximo. Renascimento carolíngio. Depois daquele caos da queda do Império Romano do Ocidente, surge uma dinastia de Pepino Breve na França. Clovis é batizado antes, há um período de confusão na França, surge uma nova dinastia, fruto de vencedores sobre os muçulmanos lá em 711. Aí essa dinastia vai brilhar com Carlos Magno. E é o momento em que a cristandade se organizava, o chamado o Renascimento Carolíngio. Em torno dos cavaleiros francos, surgem as primeiras escolas, em torno das sedes episcopais, surge uma preocupação com educação, com cultura, e não podia deixar de acontecer nas artes. Aqui notem as abóbodas. O Renascimento Carolíngio, nós vamos ter manifestação na arquitetura, nas iluminuras e na ourivesaria. O que remete àquelas abóbodas? Por que o teto das igrejas, dos espaços sagrados, qual é o significado daquilo? O que sugere aquilo? O que aquilo quer nos remeter? Ao céu. A inspiração dos arquitetos, já da era carolíngia, vai ficar mais clara ainda na arte românica, o abobadado era a réplica do céu. Foi um grande esforço. Isso aqui tem um segredo de arquitetura. Essas nervuras aqui, que vão tomar no gótico mais força e vão ter uma solução arquitetônica muito superior para suportar mais peso, à medida que as igrejas têm que aumentar de tamanho. Então, arquitetura, vamos lá. Próximo, por favor. Grande momento da arquitetura carolíngia, a Capela Palatina, em Aix-la-Chapelle. Magnífico. Todas as nossas igrejas remetem isso, até a nossa aqui do Perpétuo Socorro, o transepto. Só que a Palatina era diferente, ele ficava no centro da igreja. Então, é um exemplar típico da arquitetura carolíngia, porque Carlos Magno fez a sede mais comum do seu império em Aix-la-Chapelle, a Aachen, perto lá de Colônia. Próximo. Iluminuras. Aqui nós temos algumas imagens do Evangelho de São Marcos, o Evangelho de Ebon. O Evangelho de Ebon está na biblioteca de Épernay, na França, na biblioteca municipal. É uma peça original do século IX, e que é impressionante os estudantes de arte para ver a riqueza, a força de expressão. Isso é feito no século IX, dos evangelistas. São Marcos, São Mateus. Como esses livros eram importantes, aqui tem um testemunho, um flagrante, em que o livro é oferecido por Rábano Mauro, que foi um grande teólogo dessa época, e Alcuino, um dos grandes sábios da corte de Carlos Magno, oferecendo esse livro ao arcebispo de Mainz. Os livros eram restritos à biblioteca, os livros não circulavam por muitas pessoas, mas eram tesouros, desenvolvendo a tradição da Bíblia, que foi a grande conquista da nossa religião, da nossa civilização. Tudo passou a ser estruturado, o desenvolvimento do conhecimento, pela utilização do livro, que modificou o latim, que modificou a pregação, que aquilo foi sendo disseminado com muito cuidado, porque era muito precária a construção do livro, e nós temos aqui um momento áureo do livro, que é o Evangelho
Marco. E aí, como acontecia? Os livros eram ricamente iluminados, por isso iluminuras. A primeira letra da página era ricamente desenhada. Quem lida com o nosso missal hoje está vendo a continuidade disso. Né? Quando nós pegamos o missal, levamos ao hoje, quando nós vamos consultar o missal antes de prepararmos a leitura, nós estamos vendo a réplica disso, que começa aqui. O cuidado com a Escritura, né? O cuidado, o respeito, a valorização com a Sagrada Escritura. Próximo, por favor. E ourivesaria. Ourivesaria é a construção de peças, trabalhadas por artesãos, relíquias, pequenos cofres. E o exemplo máximo que nós podemos oferecer a vocês é o altar dourado da Catedral de Santo Ambrósio, em Milão, feito no século IX, nesse período, carolíngio. Ah? Por quê? Porque o bispo quis reiterar o combate ao arianismo. O altar tem esse formato aqui, ele é todo em ouro, aqui no alto da escada. Ah? Essa é a parte frontal, a parte posterior, o lado direito e o lado esquerdo. O que eu gostaria de destacar nele é na parte frontal, onde tem a cruz, Cristo, que está no centro, ele está circundado por 4 entidades de inspiração romana, 4 jovens, que mostram a direção do vento. Aí alguém pode dizer, mas por que o vento? Isso vai ser comum, esse apelo aos artistas cristãos no período carolíngio, na Alta Idade Média. Cristo, Deus, está presente em todos os quadrantes, norte, sul, leste, oeste. O significado é esse. Tá? Isso vai ser repetido, inclusive, na tapeçaria de Gerona, da tapeçaria da criação. Mesmas figuras. Cristo está em todas as direções. A permanência, Deus está em toda a existência. Deus está no mundo. Próximo, por favor. E aí vamos passar uma nova etapa da história da arte cristã, que é a arte românica. A arte românica. Ok. Mas eu acho que estão me escutando, né? Podemos? Então. Que estão nos assistindo aí. É 9 volts. Apanha, por favor, a minha. Senão o pessoal que está assistindo online não consegue nos ouvir. Esse também, vamos lá. Continuando? Ok? Alô? 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 Tá ligado? É assim. Alô? 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 Tá ligado? Alô? 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 Então, enquanto isso, vamos comentando alguma coisa, eu repito aqui para os nossos assistentes online. Nós temos agora aqui uma nova etapa da
por volta dos anos 1000 e pouco, a chamada arte românica. Nós falamos muito na arte gótica, mas essa é uma etapa importante da história da arte cristã. Tá? Nós temos aqui a imagem de uma capela em Monsanto, em Portugal, e a capela e uma igreja em Guimarães, também em Portugal, onde teria estado a pia batismal de Afonso Henriques. O que nós notamos aqui já de diferente? A igreja se torna mais popular, a igreja tem que abrigar mais gente, a igreja começa a ter que se alongar. E o segredo de engenharia, digamos assim, porque não havia bem a engenharia que nós conhecemos hoje em dia, são os arcos duplos. Os arcos duplos, que permitem a sustentação de maiores pesos. E o surgimento de uma arquitetura monumental, que vai se plasmar nas igrejas. Aí sim, nós já começamos a ver isso no gótico. Nós que apreciamos muito o gótico, o europeu, o francês, com aquelas imagens todas trabalhadas na entrada das igrejas, começa a surgir esse espaço para essa arquitetura monumental. Ok, obrigado. Então, repetindo para o pessoal que está online, nos assistindo. A próxima etapa é a arte e criação românica, tá? Bastante influenciado pela tradição romana, mas que está disseminada por toda a Europa, em outras partes do mundo. Aqui a igreja ela começa a se preocupar em receber um maior número de pessoas. Tá? E ela começa a adotar soluções de uma engenharia, entre aspas, nova. Arcos duplos, para sustentar maior peso, aumentar o tamanho das igrejas, suportar os telhados. Uma das grandes obras de Carlos Magno, ele patrocinou em toda a Europa e até na Terra Santa a reconstrução de igrejas destruídas. Pela uma coisa muito simples, colocação de teto nas igrejas, que tinham perdido o teto. Então, eram condições de vida muito difíceis. Né? Uma outra obra de Carlos Magno em proveito da religião. E aqui é a igreja de Guimarães, onde teria estado a pia batismal de Afonso Henriques. Né? Então, as igrejas começam a se alongar. Mas nota que a Constituição ainda é atarracada. Arcos redondos, duplos, e o surgimento da arquitetura monumental nos tímpanos desses pátio. Os tímpanos das igrejas. Ali surge uma arquitetura, uma escultura, de escultura monumental para simbolizar o que se quer transmitir, o que aquele templo representa. Próximo, por favor. Ao gótico. Aí, ao espaço unificado pela luz. Aí nós temos o gótico como manifestação da igreja no século XIII, a igreja triunfante, que vence as heresias, que transmite uma fé unificada. O século XIII é um século de busca de estabilidade, mas de grandes novidades. Grande novidade do século XIII. Quem é que me ajuda? Estamos comemorando hoje. São Francisco. Uma das criaturas mais criativas da história. É desse momento. Né? As ordens mendicantes, dominicanos, franciscanos, as universidades de Paris, tudo isso é um momento de brilho, né, da civilização naquela busca de ordem. Mas com uma certeza, em Deus, buscando Deus com uma certeza da existência dele. Então, esse é o momento do gótico, um momento de brilho. Aí a arte gótica se manifesta particularmente pelas nervuras nas abóbodas, que permitem suportar mais pesos, e se colocam janelas altas para resolver o problema que estava surgindo, a iluminação do interior das igrejas. E aí as igrejas realmente, igreja de Tomar, vejam como as janelas permitem a entrada de luz, e abrigar o maior número de pessoas. E os famosos escritórios. Tomar também, os escritórios onde eram copiados, não tinha imprensa, não tinha facsímile, não tinha xerox, não tinha digitalização, tudo era copiado à mão, iluminado nas iluminuras,
guardado e usado em determinadas ocasiões. Os escritórios era a fonte desse conhecimento, dessas cópias. Tá? Mas guardem disso, do gótico. É a expressão de uma igreja triunfante sobre as heresias e, arquitetonicamente, é a obtenção de um espaço unificado pela luz. Nós herdamos isso até hoje, hein? Nós, quando entramos na igreja, o que é o nosso primeiro reflexo? Olhar para cima. Tá? É a sensação que o cristão contemporâneo tem. Eu cheguei à salvação. Estou em busca de Deus. Pela luz. Luz que ilumina. Tá? Deus. A próxima, por favor. E as aberturas, nessa ideia de luz, se tornam importantíssimas. Tudo que é abertura, janela, porta, tem um significado de buscar atingir a transcendência. Aqui a famosa porta, a janela manuelina, tardogótica em Portugal. Olha a elaboração disso. Isso é uma janela. Ah, uma janela do mundo para transcendente, para o espiritual. Supra-sumo da arte gótica em Portugal. Vamos lá. Próximo, por favor. Renascentismo. Ah? E o catecismo coloca uma ideia muito interessante. A arte inclui certa semelhança com a atitude de Deus na criação, na medida em que se inspira na verdade e no amor das criaturas. A arte é o que está mais próximo do mistério da criação, como nos ensina o catecismo. Aqui nós vemos uma obra-prima do renascentismo, a criação de Michelangelo e um simbolismo enorme. O papel único do homem, do ser humano, na criação. O toque entre o espiritual e o natural. E o ser humano criado à imagem de Deus. Não é à toa que essa seja talvez a mais importante obra da criação na história da arte. Michelangelo, 1504. Próximo, por favor. E aí, fruto da reforma católica, com o Concílio de Trento, a partir de meados do século XVI, nós vamos ter um renascimento. A reforma católica é um movimento moral e estético. Moral e estético, do qual, inclusive, vai brotar o catecismo tridentino. Tá? Muito bem sucedida, tem diversas expressões, a espanhola, a italiana, eventualmente a portuguesa, e essa escola de pensamento, esse movimento moral e estético, vai no século seguinte, no final de 16 e 17, desaguar no barroco, que é a imagem da alegria do sucesso com a reforma. O barroco é alegria, o barroco é festa, o barroco é comemoração, tanto que é o estilo mais suntuoso da história da arte. Começa em Roma e se estende a vários países, inclusive não católicos. A Catedral de São Paulo é barroca, Versalhes é barroco. E nós temos no Brasil algumas das mais belas obras do barroco, o mineiro e o baiano, principalmente. É festejo, é alegria, com uma igreja que se encontra, que se reafirma na mensagem que ela tem a transmitir. Tá? Próximo, por favor. E vamos, então, à ciência e criação. Ciência e criação é um aspecto que nós devemos começar a voltar um pouquinho lá na história, quando nós falamos nos filósofos milésios. Tá? Mas Santo Agostinho, os filósofos milésios deixaram aquela herança de busca pelo conhecimento na cosmologia, muita coisa chegou até os nossos dias, e naquele momento, entre o século II e o século IV e V, Santo Agostinho, no final desse período, começa com São Justino, vai terminar a patrística, não se encerrar, mas vai ter em Santo Agostinho o seu clímax. Santo Agostinho não é o último teólogo da patrística, mas é o culminar da patrística. E quem enfrenta a questão da ciência, do conhecimento, é Santo Agostinho.
ainda perante os pagãos, que julgavam deter o monopólio do conhecimento e o monopólio da verdade. Santo Agostinho, ele lembra que a sabedoria intelectual, ela nasce de uma outra sabedoria. Tá? A luz pela contemplação da luz, uma sabedoria criada anteriormente a todas as coisas, uma sabedoria criada espírito racional e intelectual que habita a vossa casta cidade. Que cidade? Que cidade? Cidade de Deus. O Santo Agostinho resolve o grande problema da coexistência entre uma racionalidade e a espiritualidade com a sua a grande obra, não é o seu livro mais lido, mas é a sua obra mais mencionada e conhecida, A Cidade de Deus. A cidade, ele compara a cidade terrena com a cidade de Deus. A comparação das duas cidades já existia dos tempos bíblicos, mas quem coloca isso de uma maneira racional é Santo Agostinho. E ele compõe essa existência, ele denuncia os crimes de Roma, ele aponta como Roma. Por quê? Porque quando aconteceu, imagine o 11 de setembro no século V. Sabe qual foi o 11 de setembro no século V? Que deixou o mundo? O saque de Roma. Por mais de 800 anos, os godos saquearam Roma, mataram gente para chuchu. Só um lugar foi preservado: as igrejas. Os bárbaros respeitaram as igrejas. E aí os pagãos acusaram: isso aconteceu com Roma porque nós nos tornamos cristãos. E quando a gente acontecia, isso não acontecia com a gente. E Santo Agostinho responde a isso no livro magnífico que é A Cidade de Deus. E nessa resposta, ele vai fundo na comparação do que seja a cidade dos homens com a cidade de Deus. Então, a próxima, por favor. É uma asserção de Santo Agostinho que vai nos falar da luz que ilumina a luz, da prática de uma existência na cidade terrestre que se remete à cidade de Deus por uma busca permanente de justiça. E Santo Agostinho compatibiliza o conhecimento do homem com o conhecimento do divino nessa questão. Nós podemos chegar, então, aqui em boas condições à nossa conclusão acerca da existência. Vamos voltar para eu concluir melhor. Eu estou preocupado com o tempo, mas 3 minutinhos. Aí. Vamos terminar essa questão da ciência com fazendo um arco aqui, um périplo, dos filósofos milésios, tá? Século VI a.C., ao bóson de Higgs. O que é o bóson de Higgs? O bóson de Higgs. Em 1964, o físico descobriu que faltava, que havia uma partícula, uma substância nova, que ele chamou de bóson. Esse físico se chamava Higgs. Em 2012, um dispositivo criado pela União Europeia de acelerador de nêutrons mostrou que o Higgs estava certo. Que aquilo que ele tinha intuído na criação de uma nova, não é um nêutron, não é um bóson, essa partícula, existia. E ele ganhou simplesmente o prêmio Nobel por isso. E existe uma excelente matéria, não tenho tempo para entrar em detalhes, publicada na Veja, que conta essa história. Que essa partícula, intuída por Higgs e descoberta e confirmada pelo Observatório da União Europeia, o bóson de Higgs, dava estabilidade que o Big Bang do Stephen Hawking não conseguiu obter. Porque logo que ninguém explicava como é que deu o Big Bang, surgiu o universo. E dentro daquela teoria física era impossível obter uma estabilidade da matéria naquele momento seguinte ao Big Bang. E o bóson resolvia. Só que o bóson não explicava um outro evento que acontecia numa fração de segundo depois. Moral da história: toda vez que a ciência
busca alcançar uma explicação definitiva para a criação sem Deus, ela falha. Tomando a frase do início da nossa palestra. A física não serve para nada para explicar para a criação. Nos ajuda numa série de coisas, como o Papa Francisco nos alerta. É a fé que ilumina a razão, que busca o conhecimento científico. E se há mais, se essa pesquisa metodológica, se essa pesquisa aplicada, de base ou aplicada, não for guiada pelos princípios morais, ela não é válida. Tá? É o que o cristão católico acredita. E é o fulcro da nossa conclusão. Próximo, por favor. É o fulcro da nossa conclusão. O Criador presente em todas as dimensões da existência humana. É o que faltou desde o início à especulação filosófica e perseguida depois pela filosofia grega. Se manifesta uma das maiores cientistas políticas do século XX, Hannah Arendt. Ela cometeu no início da sua carreira uma lástima que ela não tenha se tornado uma filósofa. Mas o nazismo e a Segunda Guerra Mundial afastaram ela da carreira da filosofia e ela se tornou uma grande filósofa política. Mas a tese que ela, do seu doutorado, em 1929, na Alemanha, o conceito de amor em Santo Agostinho. Impressionante a busca dos grandes pensadores políticos e sociais a Deus. E a Hannah Arendt, ela coloca de uma maneira brilhante esse encontro, essa condição do Criador, de Deus, e aí é que nós queremos chegar à conclusão da nossa palestra, a condição de Deus como Criador, que tem uma relação pessoal com a criatura, que tem uma relação de propriedade com a criatura. E essa relação se expressa numa exigência divina. Há uma exigência divina pesando em cada um de nós. Na confrontação a que todos nós somos submetidos com a lei da consciência. Uma lei que foi imposta a nós, individualmente, desde o nosso nascimento, ao homem, desde dele surgir. A criação não é eu quero dizer, me desculpe se eu usar o mero. Mero não, porque é muito. Mas a criação não é só aquele ato maravilhoso do surgimento do mundo e da vida. A criação é algo que impôs a nós uma lei moral, que nós conhecemos. Todo homem conhece essa lei moral. Nós vamos voltar a esse assunto, hein? Podem entrar. Esse assunto e podem me cobrar, se não ficar claro nas próximas palestras. Nós recebemos essa lei moral e nós somos confrontados na nossa consciência todo o tempo, como criaturas de Deus. Nós não somos inocentes, digamos assim, em termos de conhecimento dessa lei. No nosso íntimo, nós sabemos todos o que é certo e o que é errado. E essa confrontação na consciência, ela acontece em nós, no nosso íntimo, todas as vezes. Ela é obra da criação e é inseparável do mundo em que nós vivemos. Essa lei da criação. Me desculpem, só fazer um último acréscimo. A filosofia da consciência é o que anima a teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Foi a grande resposta da Igreja, inclusive ao imperativo categórico de Kant. Eu vou testar cada situação de acordo com as perguntas do imperativo que eu fizer. Não, católico não. Como Dom Fernando Guimarães lembra no prefácio a obra de Santo Afonso Maria de Ligório. Nós temos a consciência que nos responde às várias situações que surgem. A lei moral que a criação criou em cada um de nós. Mas vamos voltar a esse assunto para a próxima palestra. Muito obrigado pela atenção. Desculpe eu ter me estendido um pouquinho mais. Tá bom? Muito obrigado.